Existe um momento que quase todo homem já viveu e não soube interpretar. Você estava conversando com uma mulher, a conversa fluía, havia algo diferente no jeito que ela olhava para você, nas risadas, nas mensagens que chegavam rápido, no cuidado com as palavras. E então, do nada, algo mudou. Ela ficou diferente, mais fria, mais distante, menos presente. E você, como a maioria dos homens, concluiu a coisa mais óbvia possível. Ela perdeu o interesse. Mas e se eu te dissesse que essa conclusão, além de errada, é exatamente o que destrói uma conexão que ainda tinha tudo para crescer? A verdade que ninguém te conta é que, em muitos casos, o distanciamento de uma mulher não é sinal de indiferença. É sinal de que ela sentiu algo que não esperava sentir. E isso a assustou. O medo não chega anunciado. Ele não manda mensagem dizendo que vai aparecer. Ele simplesmente toma conta. E a reação mais instintiva de qualquer pessoa diante de algo que assusta é se afastar. Homens que não entendem isso entram em pânico. Começam a mandar mensagens demais, a perguntar o que houve, a tentar consertar algo que nem quebrou. E com isso, transformam um momento de vulnerabilidade emocional dela em uma pressão real que confirma exatamente o que ela temia, que se chegasse perto demais ia perder o controle. O que você vai entender ao longo desse roteiro não é uma fórmula para conquistar ninguém, é psicologia humana real. São padrões de comportamento que aparecem quando uma mulher começa a se apegar de verdade, mas ainda não se sente segura o suficiente para admitir isso, nem para si mesma. E quando você aprende a reconhecer esses padrões, você para de reagir com insegurança e começa a agir com inteligência emocional. Vamos falar sobre 7 sinais que indicam que ela está profundamente envolvida, mas está se afastando por medo, não por desinteresse. Presta atenção em cada um deles, porque é muito provável que você já tenha vivido pelo menos um sem ter percebido o que estava acontecendo. O primeiro sinal é o mais comum e também o mais mal interpretado por praticamente todos os homens. Ela se abre emocionalmente numa conversa, compartilha algo pessoal, sorri de um jeito diferente, fica presente de verdade e logo depois some. Fica menos disponível, responde mais curto, cria uma distância que parece não ter motivo. A leitura imediata é que você fez algo errado, mas a leitura correta é outra. A proximidade emocional assusta mais do que a distância. Distância é controle. Conexão real é vulnerabilidade. E vulnerabilidade, para quem já foi machucado antes, não é confortável, é ameaçadora. Quando ela se afasta logo depois de um momento de verdade entre vocês, não é porque aquele momento não significou nada, é porque significou mais do que ela esperava. E é exatamente aí que a maioria dos homens comete o erro mais caro de todos. No momento em que ela recua, o homem avança, tenta preencher o silêncio, busca explicações, quer clareza imediata e, ao fazer isso, ele confirma o maior medo dela, que se ela se aproximar, vai sentir pressão, que a conexão vai cobrar um preço emocional alto demais. Os homens que entendem esse mecanismo fazem o oposto. Não desaparecem, mas também não perseguem. Permanecem firmes, tranquilos, sem transformar o recuo dela numa crise pessoal. E essa firmeza, silenciosa e sem drama, é o que começa a dissolver o medo aos poucos. O segundo sinal é mais sutil e exige uma leitura mais apurada. Ela não te pede segurança com palavras, ela te testa com situações. Pode demorar mais para responder do que o normal. Pode mencionar casualmente outro homem numa conversa. Pode mudar o tom sem nenhum motivo aparente. Para quem olha de fora, parece falta de interesse ou até falta de respeito. Mas o que está acontecendo é diferente. Ela está observando como você reage quando o terreno fica incerto. Está verificando se o seu equilíbrio emocional depende do comportamento dela ou se você se mantém o mesmo, independente do que acontece ao redor. Isso não é manipulação, é autopreservação. Uma mulher que já saiu machucada de relações anteriores não vai simplesmente confiar porque você disse palavras bonitas.
Ela precisa ver como você se comporta quando as coisas ficam desconfortáveis. E o homem que reage com ansiedade, cobrança ou defensividade nesse momento está, sem perceber, falhando na única prova que realmente importava. O homem que passa por essa fase sem perder o eixo transmite algo raro, que ele não precisa do controle emocional dela para se manter inteiro, que a incerteza não o desestabiliza. E isso, para uma mulher com medo de se apegar, é mais reconfortante do que qualquer declaração bonita que você pudesse fazer. O terceiro sinal aparece numa forma que confunde muito porque parece contraditório. Ela não some, ela continua presente, continua respondendo, continua acompanhando o que acontece na sua vida, mas a intensidade diminuiu. Tem menos calor, menos iniciativa, menos aquela energia que existia antes. E a leitura errada, de novo, é que ela está perdendo o interesse gradualmente. A leitura correta é que ela está tentando se regular. Uma parte dela quer a conexão, outra parte avisa que está indo longe demais. Então ela encontra um meio termo. Fica perto o suficiente para não perder o vínculo, mas longe o suficiente para não se sentir exposta. É como alguém que encosta a mão numa superfície quente e recua um pouco, mas não sai da sala. O contato ainda existe. O cuidado ainda existe. Só a intensidade foi ajustada como forma de proteção. O erro que os homens cometem aqui é tentar compensar. Mandam mensagens mais longas, fazem mais esforço, aumentam a própria intensidade para preencher o que parece estar faltando, mas a atração não funciona como uma balança, onde você coloca mais peso de um lado para equilibrar o outro. Mais pressão nesse momento só confirma o alerta interno dela. A resposta certa é mais sutil. Você acompanha a intensidade reduzida sem ressentimento, sem afastamento punitivo, sem necessidade de resultado imediato. Continua presente, leve e seguro. E essa leveza, paradoxalmente, é o que faz a intensidade voltar por conta própria. O quarto sinal é o que mais desestabiliza os homens dentro de uma relação que já existe, que já tem história, que já tem intimidade construída. Não estamos falando de algo novo aqui. Estamos falando de uma conexão real, onde já houve conversas profundas, momentos de verdade, proximidade genuína e, de repente, sem briga, sem conflito aparente, ela oscila. Uma semana está presente, calorosa, emocionalmente aberta. Na semana seguinte, está distante, quieta, como se estivesse em outro lugar. E isso se repete. Quente, frio, quente, frio. A maioria dos homens, nesse ponto, vai direto para o pior cenário. Começa a desconfiar, a questionar, a criar histórias na cabeça que não existem. E essa desconfiança, quando externalizada, vira cobrança. E a cobrança empurra ainda mais para longe alguém que já estava lutando internamente para se manter perto. O que está acontecendo de verdade é mais humano do que parece. Quanto mais real é o vínculo, maior é o risco emocional percebido. Ela não está decidindo se gosta de você. Ela já sabe que gosta. O problema é exatamente esse. Ela percebeu o quanto você importa, e isso assusta, porque quanto mais alguém importa, maior é a dor potencial de perder. Então, o instinto de proteção entra em ação, cria distância emocional, tenta reduzir a exposição, não porque ela quer se afastar, mas porque uma parte dela ainda não aprendeu que estar perto de você é seguro. O comportamento quente e frio dentro de uma relação não é capricho. É o medo do apego travando guerra com o desejo de conexão, e os dois lados são reais nela ao mesmo tempo. O homem que entende isso não transforma essa oscilação numa crise de relacionamento. Ele se mantém constante. Não recompensa a frieza com abandono, não persegue o calor com desespero, permanece o mesmo nos dois momentos e essa constância, com o tempo, vai ensinando a ela que o vínculo não é uma ameaça, que ela pode sentir sem perder o chão. O quinto sinal é uma frase que, quando você ouve, parece encerrar tudo. Ela diz que não quer nada sério agora, e a maioria dos homens interpreta isso como uma porta fechada.
ou desiste na hora, ou vai para o outro extremo e tenta convencê-la do contrário, listando motivos pelos quais deveriam estar juntos, prometendo que vai ser diferente, que ela pode confiar. Os dois caminhos estão errados. Desistir sem entender o que ela realmente disse é desperdiçar uma conexão que ainda tinha espaço para crescer. Tentar convencê-la é aplicar pressão em cima de um medo que já existe. E pressão não dissolve medo, ela amplifica. Quando uma mulher emocionalmente envolvida diz que não quer nada sério, ela raramente está rejeitando você, ela está tentando proteger a própria autonomia. Está dizendo que sente algo, mas ainda não se sente segura o suficiente para deixar esse algo tomar forma. É um freio de mão puxado por dentro, não uma placa de pare virada para você. A resposta que funciona é simples, honesta e sem negociação emocional. Você reconhece o que ela disse, sem drama, sem insistência, sem fingir que está bem quando não está. Algo como dizer que respeita isso, que também não tem pressa de forçar nada e que aprecia a conexão do jeito que ela é, sem cobrar, sem prometer, sem tentar redirecionar o rumo das coisas com palavras, porque o que vai mudar a percepção dela não é o que você diz nesse momento, é como você age nos dias seguintes. Se você continua presente, leve e inteiro, sem transformar aquela frase numa sentença, ela começa a perceber que estar perto de você não custa a liberdade dela. E é exatamente isso que ela precisava ver. Tem um padrão que passa completamente despercebido pela maioria dos homens, porque ele não grita, não aparece em mensagens diretas, não chega com um aviso claro, ele aparece nos detalhes. Ela lembra de algo que você mencionou semanas atrás numa conversa casual. Pergunta sobre aquela situação no trabalho que você comentou por cima. Manda uma música, um vídeo, uma foto de algo que ela viu e que te lembrou, sem grande explicação, só achei que você ia gostar. São gestos pequenos, quase invisíveis, e é exatamente por serem pequenos que a maioria dos homens não percebe o peso que carregam. Esses detalhes são a forma que ela encontrou de manter o fio da conexão sem se expor demais. Ela não está pronta para chegar com tudo, mas também não consegue simplesmente desaparecer. Então ela fica nesse espaço do meio, onde o contato existe, mas é leve, onde o cuidado aparece, mas sem assumir o que significa. É uma presença discreta que diz, sem dizer, que você ainda está na cabeça dela. O erro que os homens cometem aqui é ignorar esses sinais por acharem que são pequenos demais para significar algo, ou então vão para o extremo oposto e transformam cada gesto numa abertura para pressionar mais, para tentar avançar rápido demais, para usar aquele momento de leveza como trampolim para uma conversa séria que ela ainda não está pronta para ter. E com isso, o espaço seguro que ela estava construindo aos poucos se fecha de repente. A resposta certa é receber esses gestos pelo que eles são, com leveza, com naturalidade, sem transformar o simples em complexo. Responder com o mesmo tom, sem subir a intensidade, sem cobrar reciprocidade, sem dar a entender que você está contando pontos. Quando você consegue fazer isso, você se torna o lugar onde ela pode aparecer sem sentir que vai ser cobrada por isso. E esse lugar, com o tempo, vira o lugar onde ela quer estar. O sexto sinal está no corpo, não nas palavras. Pode acontecer num encontro, numa conversa presencial, num momento em que vocês estão no mesmo espaço. Ela desvia o olhar quando a conversa fica mais intensa, cruza os braços ou se afasta levemente quando há proximidade física, mas 2 minutos depois está de novo próxima, de novo aberta. Fica com o celular na mão sem necessidade real, só para ter onde colocar a atenção quando a situação fica intensa demais. São microajustes que o corpo faz quando a mente está em conflito entre o desejo de estar perto e o medo do que isso significa.
A linguagem corporal não mente do jeito que as palavras às vezes mentem. E quando você aprende a ler esses sinais com calma, sem ansiedade, sem tentar forçar o conforto dela, você percebe que o corpo dela está dizendo algo que ela ainda não conseguiu colocar em palavras, que ela está ali, que ela quer estar ali, mas que precisa do próprio tempo para se convencer de que é seguro ficar. O sétimo sinal é talvez o mais doloroso de reconhecer porque ele aparece como indiferença, mas é o oposto disso. Ela para de contar coisas para você, histórias do dia, situações engraçadas, pequenas vitórias ou frustrações que antes chegavam naturalmente. E o silêncio parece distância, parece que ela está te excluindo da vida dela. Mas em alguns casos, esse recuo acontece porque ela percebeu que te contar as coisas importa demais, que ela estava esperando a sua resposta de um jeito que a deixava vulnerável, e vulnerabilidade, para quem ainda está com medo, precisa ser administrada. Então ela recolhe um pouco, não porque você deixou de importar, mas porque você importa o suficiente para assustar. Reconhecer isso não significa aceitar qualquer comportamento como justificável. Significa ter clareza emocional para não destruir algo real por uma leitura apressada e equivocada. Agora que você já conhece os sinais, precisa entender algo que vai além de identificá-los, porque reconhecer o padrão sem saber o que fazer com ele é como ter o mapa nas mãos, mas não saber andar. E é aqui que a maioria dos homens tropeça de novo, mesmo depois de entender tudo que foi dito até agora. O instinto natural do homem diante da incerteza emocional é agir, fazer algo, resolver, preencher o silêncio, esclarecer a situação, garantir que ela sabe o que você sente para que o terreno fique firme de novo. E esse instinto, por mais bem intencionado que seja, quase sempre faz o efeito contrário, porque o que ela precisa nesse momento não é de mais palavras, é de mais estabilidade. Estabilidade emocional é uma das coisas mais raras que um homem pode oferecer numa conexão. Não estamos falando de ser frio, de fingir que não sente nada, de agir com indiferença calculada. Estamos falando de algo muito mais difícil do que isso. Estamos falando de sentir a incerteza, reconhecer o desconforto e, mesmo assim, não deixar que isso mude quem você é ou como você age, de continuar sendo o mesmo homem que ela conheceu, independente de ela estar quente ou fria, presente ou distante, aberta ou fechada. Isso importa mais do que qualquer técnica, porque ela está, consciente ou não, observando exatamente isso. Ela quer saber se você se mantém inteiro quando as coisas ficam difíceis. Se o seu humor depende do humor dela, se a sua segurança depende da validação dela, e cada vez que você reage com ansiedade, com cobrança ou com afastamento punitivo, você confirma que não é seguro se aproximar. Cada vez que você permanece firme, presente e tranquilo, você prova o contrário. Tem uma frase simples que resume muito do que estamos falando aqui. Pessoas não fogem do que não importa, elas fogem do que tem poder sobre elas. Quando uma mulher se afasta de você, com todos os sinais que vimos, ela não está te dizendo que você é irrelevante. Ela está, à sua maneira, te dizendo que você importa mais do que ela sabe lidar nesse momento. E o homem que entende isso para de se sentir rejeitado e começa a se sentir responsável, não pela emoção dela, mas pela própria postura diante da situação. Responsabilidade emocional não é carregar o peso do que ela sente, é não adicionar peso desnecessário em cima do que já é pesado para ela. É não transformar o medo dela numa batalha de egos, é não usar a vulnerabilidade dela como argumento numa discussão. É simplesmente ser o tipo de presença que não complica o que já é complicado. E aqui vem algo que poucos homens querem ouvir, mas que precisa ser dito com clareza. Nem todo afastamento vai se transformar em aproximação. Nem todo medo vai ser superado. Nem toda conexão vai sobreviver ao tempo que seria necessário para que ela se sentisse segura. Às vezes, o medo é grande demais. O momento é errado, a história dela pesa mais do que a conexão de vocês consegue sustentar. E isso não é fracasso seu, é realidade humana.
O que você pode controlar é como você atravessa esse processo. Se você age com integridade, com paciência e com respeito pelos seus próprios limites, você sai dessa situação inteiro, independente do resultado. E um homem que sai inteiro de situações difíceis é um homem que vai criar conexões cada vez mais saudáveis, porque ele para de depender do comportamento alheio para se sentir seguro dentro de si mesmo. No fim, tudo o que foi dito aqui aponta para uma única direção. O problema raramente é a conexão em si. O problema é o que os homens fazem com o medo deles enquanto tentam lidar com o medo dela. Porque sim, você também tem medo. Medo de estar investindo em algo que não vai se concretizar. Medo de parecer fraco se ficar ou precipitado se for embora. Medo de estar lendo os sinais errados e construindo esperança em cima de algo que não existe. Esse medo é legítimo. E ignorá-lo não te torna mais forte, te torna menos honesto consigo mesmo. A diferença entre um homem que navega bem por essas situações e um que se perde nelas não está na ausência de medo, está em como cada um lida com ele. O homem que se perde deixa o medo virar comportamento impulsivo, age antes de pensar, fala antes de sentir, pressiona antes de entender. O homem que navega bem reconhece o medo, respeita o que ele está sinalizando e escolhe como agir a partir de um lugar mais firme dentro de si. Isso não se aprende da noite para o dia. É um processo. Você vai errar, vai reagir quando devia ter ficado quieto, vai ficar quieto quando devia ter falado, vai interpretar mal, vai pressionar quando não devia, vai recuar quando podia ter ficado. E tudo isso faz parte. O que separa quem cresce de quem fica parado no mesmo ciclo é a capacidade de olhar para os próprios erros sem se destruir por eles e aprender de verdade com cada situação. Relacionamentos humanos são complexos porque pessoas humanas são complexas. Uma mulher que se afasta com medo não é um problema para você resolver. Ela é uma pessoa navegando as próprias feridas, do jeito que aprendeu a fazer. E você também é uma pessoa navegando as suas. Quando dois conjuntos de medos e histórias se encontram, as coisas ficam confusas antes de ficarem claras. Isso é normal, isso é humano. O que você pode fazer, de forma concreta e real, é trabalhar para ser o tipo de homem que não adiciona confusão nesse processo, que não infla o problema com insegurança própria, que consegue segurar o espaço entre o que existe e o que ainda pode existir, sem precisar forçar uma resposta antes da hora, porque no final, a conexão mais sólida que você pode construir com qualquer pessoa começa com a conexão que você tem consigo mesmo. Quando você se conhece, quando confia no seu próprio julgamento, quando não precisa de validação constante para se sentir inteiro, você para de ser alguém que persegue e começa a ser alguém que atrai. Não por técnica, não por estratégia, mas porque existe algo genuinamente estável em você que as pessoas ao redor conseguem sentir. E essa estabilidade, essa presença real e tranquila é o que dissolve o medo aos poucos. Não as palavras certas, não o momento perfeito, não a mensagem elaborada, você, sendo você, de forma consistente, sem precisar de aprovação para continuar.